Gente, então vamos continuar as questões. Agora vamos sair um pouco da parte teórica e vamos então examinar uma peça, tá? Nessa peça, agora a gente não vai fazer novamente toda a peça, porque memoriais escritos a gente já fez várias vezes. Então não vou repetir agora nesse momento. Outro dia a gente faz a peça toda de novo. O que eu quero chamar atenção nesses memoriais escritos? Primeiro eu vou ler a situação, que é a questão em si, para vocês lembrarem bem a partir de que situação. Que estão rindo aí? Em alguma pergunta? Não? Não? Então tá, estão me filmando, né? Eu já vi, mas tá. Deixa, um dia eu coloco tudo lá no YouTube e viro famosa. Mas continuando. Hoje a gente não vai escrever toda a peça Memoriais Escritos. Até porque nós já fizemos 3, 4, 5 memoriais nos últimos meses, vamos dizer assim. Hoje o que nós vamos fazer? Eu quero examinar com vocês uma das questões que seria a pretensão de vocês dentro daquilo que vocês vão argumentar no memorial escrito, que seria a suspensão condicional do processo. Por que eu pensei em hoje nós falarmos nisso? Suspensão condicional do processo. Porque esse ponto é bem comum quando a gente ainda é estudante ou recém-formado, é bem comum de a gente esquecer. Por quê? Porque a gente já está no embalo, a gente já quer defender nosso cliente, a gente já quer ver erros no processo e a gente não lembra que esse processo pode ser suspenso condicionalmente. Então, por isso que eu pensei hoje, nessa peça Memoriais Escritos, a gente chama atenção ali naquela parte que a gente coloca do direito, em um dos itens que nós colocaríamos nos nossos memoriais escritos, suspensão condicional do processo. Então eu vou ler bem rapidinho para vocês a situação, para depois nós vermos como que nós alegaríamos essa suspensão condicional do processo. Para a gente relembrar, porque na verdade naquela parte teórica a gente já viu a suspensão condicional do processo, né? Então hoje a gente vai relembrar. Então vamos ver, a peça é uma das várias que já caíram em outras oportunidades nas provas da OAB. Eu nem anotei aqui, tô com rascunho, nem anotei em quais dos exames. Em geral eu digo para vocês em quais dos exames. Hoje não anotei. Vou ler bem rapidinho, é uma briga entre dois irmãos, tá? Então assim, Féter, irmão de Felipe, compareceu à delegacia de polícia e narrou, eu nem vou, como a gente vai estar focado na suspensão condicional do processo e num outro momento a gente elabora a peça e daí fala em prazos, então aquela partezinha que a OAB coloca, aconteceu em tal data, a denúncia foi em tal data, quando é que quantos dias você teria de prazo, etc., eu nem vou ler, tá? Eu vou me ater a ler o fato em si para a gente chegar onde nós queremos, que é na suspensão condicional do processo. Então, voltando, é uma briga entre dois irmãos, entre o Féter e o Felipe. Féter, irmão de Felipe, compareceu à delegacia de polícia e narrou que foi vítima de agressões que lhe causaram lesão corporal de natureza leve. Na ocasião, Féter afirmou que Felipe, seu irmão mais novo, desferiu um soco em seu rosto, deixando vestígios da agressão, mas esclareceu que não necessitou de atendimento médico, né? Porque era uma lesão de natureza leve.
Embora tenha demonstrado muito interesse em ver seu irmão responsabilizado criminalmente pelo ato praticado, Fetter não realizou o exame de corpo de delito. Talvez ele nem tenha querido realizar porque era tão leve, né? A gente supondo essas agressões. Após conclusão do inquérito policial, o Ministério Público ofereceu perante tal vara, né, que não vê ao caso qual, uma denúncia contra Felipe, imputando-lhe a prática de crime de lesão corporal qualificada com a agravante de ter praticado crime contra o irmão, nos termos do artigo 129, parágrafo 9º, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha E. Então, como vocês sabem, o artigo 129, parágrafo 9º, é aqueles casos que a gente fala de violência doméstica, que em geral a gente pensa mais violência doméstica, a gente pensa entre cônjuges, ou às vezes o pai espancando o filho, alguma coisa assim. Mas as brigas entre irmãos também estão ali tipificadas como crime de violência doméstica, ok? Então, seguindo, durante a instrução, Fetter não foi localizado para ser ouvido. No caso, a vítima, né? Não foi localizado para ser ouvido. O Matheus, que era um amigo, foi inquirido na audiência de instrução, afirmando na ocasião ter sido informado que Felipe, sim, agrediu Fetter, porém ele não viu as lesões, ele não chegou a enxergar se o Fetter estava ferido ou não. No seu interrogatório, Felipe admitiu ter agredido o irmão Fetter. Encerrada a instrução, foi juntada aos autos a folha de antecedentes criminais do réu, onde consta apenas um registro de inquérito policial pela prática do crime de receptação. Encaminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada manifestação requerendo a condenação nos termos da denúncia. Em seguida, a defesa técnica de Felipe foi intimada, a data não veio ao caso, para apresentação da medida cabível. Considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado de Felipe, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, isso aqui a OAB sempre coloca, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. Então, neste caso, qual seria a peça que a defesa teria que apresentar? Ora, a peça que é apresentada após a audiência de instrução são os memoriais escritos, né? Esses memoriais escritos que nas próximas aulas a gente, com base nessa situação, a gente faz novamente toda a redação de um memorial escrito. Mas hoje eu quero rapidamente chamar a atenção de vocês só da suspensão condicional do processo, tá? Voltando a dizer que muitas vezes a gente esquece, porque a gente fica naquele afã de já resolver, o processo está em andamento, meu cliente já foi na audiência de instrução e já foi denunciado e etc, etc, e aquele mal-estar que causa na família, que causa no cliente, e a gente quer resolver tudo de uma vez, né? E muitas vezes a gente esquece deste item que é muito importante que se coloque na peça prática, sobretudo não esquecendo nunca na prova da OAB, que a prova da OAB sempre exige, quando for o caso, que se coloque a suspensão condicional do processo. Então, seguindo, nós faríamos, né, endereçaríamos ao juiz da vara tal, que foi citado aqui qual era a vara na própria
no próprio problema, na própria questão. Depois nós qualificaríamos ali o Felipe, né? Colocaríamos o número do processo, já que o processo já existe. Rapidamente qualificaríamos ali o Felipe, né? Nome, endereço, estado civil, blá, blá, blá. E também o nome do advogado, OAB, etc, etc. E depois nós colocaríamos os fatos. O que seriam os fatos? Os fatos é aquilo que já vem narrado na questão. Basicamente, a gente só copia aquela situação ali, aquilo ali são os fatos, ok? Depois, quando nós formos começar no direito do direito, lembre, 1, dos fatos, 2, do direito. Do direito, nós poderíamos começar, e até deveríamos, eu acho que seria o mais adequado, começar com a suspensão condicional do processo. E por quê? O que nós alegaríamos? Bom, a imputação do réu foi ter cometido violência doméstica contra o irmão, né? Lá o artigo 129, parágrafo 9º do CP. O que diz o artigo 129, parágrafo 9º? Vou ler para vocês. Artigo das lesões corporais, lesão corporal. Artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Esse é o artigo 129. Parágrafo 9º. O parágrafo 9º já vem com um subtítulo: violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. No caso aqui, da violência contra o irmão, né? Então, supostamente o Felipe teria praticado contra o Fetter. Então, essa era a imputação do réu. Por que a gente pode e deve pedir a suspensão condicional da pena? Porque se nós formos lá na Lei 9.099 de 95, o artigo 99 diz que a condenação até 1 ano está sujeita a essa suspensão condicional do processo. Vamos ler aqui. Então, Lei 9.099, artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Se nós formos lá para o artigo 87 do Código Penal, basicamente o que diz, para não ler todo o artigo, basicamente diz que os requisitos é ser primário e ter bons antecedentes. Além disso, a gente lê lá no artigo 129 que a pena para o artigo 129 é a detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, condenação de até 1 ano, aqui de 3 meses a 1 ano, condenação até de 1 ano, é possível a suspensão condicional do processo, desde que atendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, que é ser primário e ter bons antecedentes. Eu já tinha até colocado aqui, coloquei aqui para a gente ver bem que é do artigo do artigo 77. Então, o primeiro item que apareceria
nos nossos memoriais escritos para esse caso da briga de irmão contra irmão com lesões leves, seria a solicitação da suspensão condicional do processo. É o primeiro item que deveria aparecer e que, inclusive, no gabarito da OAB está presente esse também como um primeiro pedido, suspensão condicional do processo. Então, na aula de hoje de memoriais escritos, eu pensei, já que nós já fizemos muito, já redigimos muitas peças de memoriais escritos, eu pensei em só chamar atenção, contar esse caso aqui, ler rapidamente essa situação que caiu como uma questão da prova da OAB, briga entre irmãos, artigo 129, parágrafo 9º, lesões leves, ou seja, detenção de 3 meses a 1 ano, né? E 3 meses a 1 ano? Peraí, agora eu disse e pareceu, não é 3 meses a 1 ano. É 3 meses a 1 ano, às vezes dá um branco na gente falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, se são 3 meses, se a previsão é condenação de até 1 ano pela lei 99 de 95, e o artigo 129, parágrafo 9º, diz que é de 3 meses a 1 ano, então tranquilamente que dá para pedir a suspensão condicional do processo. Então, o que seria se nós estivéssemos fazendo o memorial escrito, né? Quando nós colocássemos do fato como número 1, do fato, aí nós repetiríamos lá a situação, e quando nós colocássemos número 2 do direito, para começar a enumerar os nossos argumentos, do direito nós colocaríamos aqui letra A, suspensão condicional do processo, ok? Então vamos parar um pouquinho para tomar uma aguinha e depois, na sequência, no final, se der tempo no final da aula, a gente escreve mais uma peça de memoriais escritos. Se não der tempo, a gente segue vendo quais os outros direitos que a gente iria alegar, ok? É isso então, vamos tomar uma aguinha e depois a gente segue.